Olá! Nessa aula nós vamos falar ainda um pouco sobre regimes próprios de previdência social, mas tratando agora de algumas diferenças daquilo que foi proposto na Portaria 403 de 2008 em relação àquilo que é proposto na 464 de 2018. Então nós temos aí uma diferença de 10 anos e grandes avanços em relação àquilo que era definido como mínimo para uma avaliação atuarial. As diretrizes principais são as diretrizes que estão na legislação. Vocês vão ver que nós tivemos muitos avanços. Os RPPS, eles ainda não têm uma legislação, a meu ver, assim, né, tão completa como alguns planos de previdência complementar, como algumas discussões que acontecem no meio atuarial. Mas nós tivemos avanços super consideráveis aí com a portaria 464, no sentido de deixar toda a avaliação atuarial mais robusta, de exigir mais do trabalho do atuário naquilo que o atuário realmente sabe fazer, em toda uma análise do perfil daquela massa de segurados, de premissas atuariais efetivamente adequadas para aquela população, fluxos atuariais, e realmente assim a análise ficou muito mais completa e complexa, mas também muito melhor, muito mais adequada. Também uma coisa a se considerar é que essas portarias, elas dão diretrizes, mas a avaliação atuarial, ela mesmo com a 403, ela já podia ser uma avaliação atuarial muito boa. Só que, não sendo exigida algumas questões dentro da legislação, muitos atuários não faziam uma análise tão adequada, uma análise tão individualizada. Exemplo disso, por exemplo, era a adoção de premissas atuariais quase que iguais para todos os RPPS, adotava-se aquele que era o limite da legislação, como se o limite da legislação não fosse um limite, mas aquilo que serve para todos os RPPS, para todas as populações. Bem, isso não era verdade. Agora é exigido, por exemplo, uma análise efetivamente da adequação daquelas premissas para aquela massa de participantes. Muito melhor, né? Isso já era necessário ser feito antes, mas nem todos faziam. Agora a legislação passa a exigir. Então, essa exigência a gente espera que se transforme futuramente em avaliações atuariais melhores, mais robustas, em RPPS mais bem geridos. Vamos lá, então. Bem, algumas coisas são importantes de destacar para começar. Eu não vou falar aqui de todos os pontos de diferenças entre essas duas legislações, vou falar de alguns que eu considero os principais. E para começar, a definição de equilíbrio financeiro e equilíbrio atuarial ficou mais robusta, né? Acho que vale até a pena a gente ler aqui. Vamos lá, como é que está escrito agora na 464? Nós temos como equilíbrio financeiro a garantia de equivalência entre as receitas auferidas e as obrigações do RPPS em cada exercício financeiro. E para equilíbrio atuarial, a garantia de equivalência a valor presente entre o fluxo das receitas estimadas e das obrigações projetadas, ambas estimadas e projetadas atuarialmente, até a extinção da massa de segurados a que se refere. Então nós temos aqui, olha que bacana, né? Uma robustez maior. A gente está falando aqui de fluxo de caixa, fluxo de receitas e de obrigações. Então é necessário analisar esse fluxo, não simplesmente ver o valor presente, mas ver ver período a período, isso é importante, até a extinção da massa, não necessariamente até uma quantidade de anos predeterminado, porque essa extinção pode variar de população para população, e é necessário analisar todo o período de existência daquele RPPS, então até a extinção da massa de segurados. Né? Ficou aqui bem mais completo. Né? Expressão utilizada para denotar a igualdade entre o total dos recursos garantidores do plano de benefícios do RPPS, acrescido das contribuições futuras e direitos, e o total de compromissos atuais e futuros do regime. Então, nós temos aqui na mesma portaria uma outra definição, né, mas a gente tem agora uma robustez maior, a gente tem uma definição muito mais completa e muito mais adequada do ponto de vista atuarial. Em relação ao regime financeiro por tipo de benefício, nós temos aí capitalização, repartição de capitais de cobertura e repartição simples. Né? A capitalização nas duas portarias está definida como
o mínimo aplicável para cálculo das aposentadorias programadas e pensões por morte de aposentados. Esses são os benefícios que duram mais e que têm valores maiores. Então, a gente realmente tem como indicação a capitalização para esses casos. Mas a repartição de capitais de cobertura pode ser utilizado para benefícios como aposentadoria por invalidez, pensões por morte de inválidos e de ativos, né? Acontece, mas com a frequência menor, então talvez repartição de capitais de cobertura seja suficiente. E a repartição simples está com o mínimo aplicável para os demais benefícios na 464, enquanto na 403 era colocado que era para benefício de auxílio-doença, salário-maternidade, auxílio-reclusão e salário-família. Então, definia-se quais eram os benefícios, né, fechando aí um rol. O que mudou aqui é que os demais benefícios, né, poderiam ser aqui pela repartição simples, pela 464, então deixa uma abertura maior para a criação de novos benefícios. Tá certo que outras legislações limitaram os benefícios possíveis de serem ofertados pelos RPPS, mas a questão é que, havendo modificações nisso, a gente não precisa ter modificação na legislação sobre as avaliações atuariais para ter uma adequação dessas possibilidades, né? Então, aqui os demais benefícios poderiam ser custeados por repartição simples. Sobre as hipóteses atuariais, houve uma grande mudança. Vamos ver aqui, por exemplo, na Portaria 403 de 2008, o artigo 5º falava: o ente federativo, a unidade gestora do RPPS e o atuário responsável pela elaboração da avaliação atuarial deverão eleger conjuntamente as hipóteses biométricas, demográficas, econômicas e financeiras adequadas às características da massa de segurados e de seus dependentes para o correto dimensionamento dos compromissos futuros do RPPS. Quando a gente coloca que o atuário, né, vai ajudar a definir aquilo que é mais adequado às características das massas de segurados, aqui já se imaginava que fosse ser feita um teste de adequação, fosse ser feita uma análise das características daquela massa para então a definição das premissas atuariais. Só que nem sempre isso era feito, na maior parte das vezes não, e adotava-se unicamente as premissas que eram o limite aí dado pela legislação. Então, a 464 de 2018, o que fez? Bem, repetiu aquele CAPT, mas incrementou da seguinte forma: deverá ser elaborado relatório de análise das hipóteses para comprovação da sua adequação às características da massa de beneficiários do regime, atendendo a uma formulação às seguintes diretrizes. Bem, então, não basta falar que aquela premissa é adequada, tem que comprovar que aquela premissa é adequada. Bem mais completo, certo? E esse relatório tem que ser conclusivo quanto à manutenção ou necessidade de alteração das premissas e hipóteses utilizadas. E constatada a impossibilidade de demonstração da aderência ou adequação de hipóteses, quando, por exemplo, a gente tem poucos dados ou, né, alguma outra situação aí, os dados muito ruins, algumas situações que podem acontecer, quando da aplicação da metodologia para esse fim, deverão constar do relatório de análise das hipóteses as justificativas e resultados que tenham levado a essa conclusão. Então, não basta simplesmente falar, é inadequado. Por que é inadequado? Né? A gente não tem como testar a adequação. Por que não tem como testar a adequação? Se não for colocada aí uma justificativa, tem sim que fazer os testes para verificar a adequação das hipóteses. Grandes avanços. Em relação à taxa atuarial de juros, nós tivemos aqui também alguns avanços. Vamos lá. Primeiro, o que diz a Portaria 403 de 2008? Ela diz, no seu artigo 9, artigo 9º, a taxa real de juros utilizada na avaliação atuarial deverá ter como referência a meta estabelecida para as aplicações dos recursos do RPPS na política de investimentos do RPPS, limitada ao máximo de 6% ao ano. Esse 6% era o limite máximo, não era o valor que deveria ser utilizado. Mas o que acontecia? Muitos RPPS utilizavam simplesmente esses 6%, já que ele era o máximo possível. E a gente já tem que, quanto maior a rentabilidade utilizada nos cálculos atuariais, menores vão ser os valores das contribuições necessárias para arcar com aqueles benefícios. Então, muitas vezes se utilizava esses 6%
numa tentativa aí de mostrar alguma adequação, mostrar algum equilíbrio ou minimizar algum déficit. A gente tinha essa situação, né? Não necessariamente esse 6% era utilizado adequadamente. Então, o que a gente tem na portaria 464 de 2018? A gente tem que a taxa de juros real anual a ser utilizada deverá ter como limite máximo o menor percentual dentre os seguintes. Vamos ver aqui quais são as possibilidades. Do valor esperado da rentabilidade futura dos investimentos dos ativos garantidores do RBPS, conforme a meta prevista na política anual de investimentos aprovado pelo Conselho Deliberativo do regime, ou seja, aquilo que já tinha sido colocado, e da taxa de juros parâmetro, cujo ponto da estrutura a termo de taxa de juros média será o mais próximo à duração do passivo do RPPS. Então, repare, aqui a gente tem um atrelamento do ativo com o passivo. Então, a gente já tem um limite inferior aí de taxa de rentabilidade a ser utilizada, né? E eu tenho que pegar o menor desses dois valores para utilizar numa avaliação atuarial. Então, isso já faz com que fique um pouco mais robusta a escolha dessa taxa de rentabilidade. Bem, o atuário responsável pela avaliação atuarial poderá utilizar a taxa de juros ainda inferior àquela estabelecida nos parâmetros de que tratam o inciso 1 e 2. Então, olha, existem esses valores aqui, a gente pode utilizar ainda inferior. O que não pode é utilizar um valor superior simplesmente para camuflar aí algum possível déficit que possa acontecer. Mas utilizar valores inferiores porque o atuário possa acreditar por aquilo que indica o mercado financeiro, por aquilo que indica todos os rendimentos, todos os ativos do fundo ou aquilo que está sendo observado por alguma outra situação, uma taxa pode ser utilizada, uma taxa menor ainda do que aquela? Pode, sem problema nenhum, desde que, é claro, mostrada a adequação dessa nova medida. Em caso de utilização de taxas atuariais de juros diferenciadas por período, que aí, ó, uma outra inovação aqui também, né? Porque é razoável a gente pensar que as taxas possam cair no decorrer do tempo, ou dado que a gente não consegue garantir no longo prazo que elas estarão tão altas, é razoável utilizar taxas mais baixas para períodos mais longos, sobre os quais a gente não consegue ter tanta certeza, né? Então, prospectadas pelo perfil da carteira de investimentos do RPPS, deve ser observado o limite de que trata o inciso 2 por todas as taxas utilizadas. Então, a gente tem aqui essa possibilidade, né, de taxas diferenciadas por período, mas com algum limite. E, nossa, a possibilidade de utilizar taxas inferiores sem menor problema, mas a taxa limite ela já passa a ter um valor menor do que aquele simplesmente tido aí, né, tirado aí da cachola pelos gestores, tá certo? Em relação à compensação financeira, nós também temos aqui algumas novidades. Lá na portaria 403 estava escrito: o cálculo do valor da compensação previdenciária a receber pelo RPPS deverá estar fundamentado em base cadastral atualizada, completa e consistente, inclusive no que se refere ao tempo de contribuição segurado para o regime de origem. Mas estava escrito também que, não constando da base cadastral, o cálculo do valor individual a receber não poderá ser maior que o valor médio per capita do fluxo mensal de compensação dos requerimentos já deferidos. Então, né, fala-se assim, para ter uma base cadastral atualizada, completa e consistente, mas já se coloca essa alternativa, né, para ser utilizada nessa situação de cálculo. E no caso de base cadastral esteja incompleta ou inconsistente, que acontece em grande parte dos RPPS, o valor da compensação previdenciária a receber poderá ser estimado, ficando sujeito ao limite global de 10% do valor atual dos benefícios futuros do plano de benefício. Então, o que muitas vezes se fazia? Utilizava-se logo esses 10% como se fosse uma regra, né? Sem analisar até muitas vezes se era aquilo que era esperado para aquele RPPS. O que acontece na 464? Está escrito assim, no artigo 35. A avaliação atuarial deverá computar os efeitos da compensação financeira, observados os parâmetros definidos em instrução normativa da Secretaria de Previdência. E com a base cadastral e o sistema Comprev, e caso a base cadastral e o sistema Comprev não disponham dos dados referidos no CAPT, poderá ser utilizada
como expectativa do recebimento de compensação financeira, o percentual estabelecido na instrução normativa de que trata o artigo 35. Então, olha, aqui colocou-se para essa instrução normativa a definição desses limites. E esses limites podem ser mudados com muito mais facilidade, já que eles estão em uma instrução normativa, do que ele era até então. Então, fica aí esse limite à parte e pode-se fazer estudos à parte para poder definir qual seria esses limites razoáveis a serem utilizados aí nas avaliações atuariais futuras. Já um avanço, né, e saímos aqui dessa base de 10% como referência geral, assim, o que nem sempre é razoável. Sobre o equacionamento do déficit, né, outro ponto aí importante a ser considerado. Na portaria 403 estava colocado: no caso da avaliação indicar déficit atorial, parágrafo 1º, o plano de amortização deverá estabelecer o prazo máximo de 35 anos para que sejam acumulados os recursos necessários para a cobertura do déficit atorial, né? Essa aí é a primeira possibilidade, né? Equacionar o déficit em 35 anos. Ou a definição do plano de amortização deverá ser acompanhada de demonstração de viabilidade orçamentária e financeira para o ente federativo, inclusive dos impactos nos limites dos gastos impostos pela Lei Complementar 101 de 2000. E na hipótese de inviabilidade de plano de amortização, né, inviabilidade desse plano de amortização em 35 anos, para o equacionamento do déficit atorial do RPPS, será admitida a segregação de massa de seus segurados. Então, colocava-se aqui que o ideal é equacionamento do déficit em 35 anos, em até 35 anos. Caso isso não seja possível, aí parte-se para a segregação de massas, ok? A 464 já faz alguns avanços. Vamos ver aqui no próximo slide. A 464 coloca o seguinte: o relatório da avaliação atorial deverá identificar as principais causas do déficit atorial, coisa que não era exigida na 403, por meio do balanço de ganhos e perdas atoriais, apresentar cenários com as possibilidades para o seu equacionamento e os seus impactos, né, os impactos desses cenários, e propor plano de equacionamento a ser implementado em lei pelo ente federativo. O equacionamento do déficit poderá consistir em plano de amortização, né, e com contribuição suplementar, na forma de alíquotas ou aportes mensais com valores pré-estabelecidos. Então, tem-se ainda aquela possibilidade do plano de amortização, ou a segregação de massas já é uma dessas possibilidades, né? Então, quando a gente for ver aqui cenários, a segregação de massas já pode ser um desses cenários, né? Então, pode ser feito também em segregação de massa e, complementarmente, em aporte de bens, direitos e ativos, aperfeiçoamento da legislação do RPPS, que muitas vezes é necessário, né? E dos processos relativos à concessão, manutenção e pagamento dos benefícios, e adoção de medidas que visem melhoria na gestão integrada dos ativos e passivos do RPPS e da identificação e controle dos riscos atuariais do regime. Então, repare, não basta só mexer ali nas contribuições e tal, outras coisas podem ser feitas para mudar aí a realidade do RPPS para o equacionamento do déficit. Muitas vezes é necessário ter uma mudança naquilo que são os critérios de elegibilidade aos benefícios, ou nos valores dos benefícios, ou em como é feita a contribuição, por quem é paga a contribuição. E agora também com a reforma de 2019, abriu-se a possibilidade de cada RPPS ter a sua própria resolução, o seu próprio regulamento, né, ter as suas próprias regras, ter assim os seus próprios critérios. Não é necessário que todos eles sigam o mesmo padrão, porque eles foram tirados da Constituição, né? Então, eu posso ter aí realidades diferentes para os RPPS, adequando-se à realidade local, já que agora a gente tem uma situação de maior liberdade para os RPPS definirem os valores e critérios para os seus benefícios, né? Assim como para as contribuições. E talvez isso seja uma forma de equacionamento de déficit aqui considerado também, certo? Então, nós tivemos aqui um grande avanço ao considerar a segregação de massa como um desses cenários e outras coisas, né, que também podem ser feitas para o equacionamento do déficit. Fluxos atuariais, mais um avanço que nós tivemos. Na 403, nós temos que
diz que deve ser observado para se ter equilíbrio atorial, o fluxo atorial deve ser observado e deve ser considerado para a análise da segregação de massas. Já na 464, dedica-se um capítulo inteiro para falar como que deve ser considerado esses fluxos de caixa, né? E eles devem ser efetivamente apresentados ali na avaliação atuarial. Então muda completamente aí o cenário, os fluxos de caixa, eles deixam de ser algo que deve ser analisado aí, né? Deve ser analisado, mas não é exigido efetivamente a apresentação desses fluxos de caixa para o que deve integrar a avaliação atuarial, que é um grande avanço. Porque é necessário ver não só se no longo prazo as receitas e as despesas estão equilibradas e tal, mas a cada momento, né, se está equilibrado ou não, para não ter o cenário aí de, em um determinado ano, ter uma exigência de um passivo, né, de cobertura de um passivo bem grande, que não tem receita naquele ano, só vai ter alguns anos depois, e aí a gente tem um desequilíbrio por conta dessa incompatibilidade. Então é necessário ver não só o montante total no decorrer dos anos, mas a cada ano como que isso está sendo equacionado. Segregação de massas, né? A gente falou um pouquinho disso alguns slides antes, mas é interessante colocar aqui também. Né? A portaria 403 colocava, né? A proposta de segregação de massa dos segurados do RPPS deverá ser submetida à aprovação da SPPS, acompanhada da avaliação atuarial e justificativa técnica, apresentada pelo ente federativo. A justificativa técnica, de que trata o parágrafo anterior, deverá demonstrar a viabilidade orçamentária e financeira da segregação para o ente federativo, por meio dos fluxos das receitas e despesas. Então, aqui, para a segregação de massas, era necessário apresentar os fluxos de receitas e despesas do plano financeiro e do plano previdenciário, né? Ou seja, daquele plano daquele plano feito pelo fundo das pessoas que já estavam no ente e daquele fundo que vai ser formado pelas pessoas que a partir de então vão entrar no ente e vão formar a segunda parte, né, a parte capitalizada, que é aqui nesse plano previdenciário. Inclusive os impactos nos limites de gastos impostos pela Lei Complementar 101 de 2000. Né? E o relatório da avaliação atuarial deverá demonstrar como se dará a separação dos recursos entre o plano financeiro e o plano previdenciário. Como eu falei, geralmente o financeiro é aquele plano, aquele fundo em que ficavam as pessoas que já estavam no ente federativo antes da segregação de massas e era gerido por repartição, e o plano previdenciário, por capitalização, formado pelos recursos das pessoas que ingressaram após a segregação de massas. Devendo ser observado que todos os recursos já acumulados pelo RPPS deverão ser destinados ao plano previdenciário. Então, a gente tem aqui, né, o que era colocado pela portaria 403 em relação à segregação de massas. Já na 464, a gente tem uma incrementação aí daquilo que é colocado. Vamos ver. No artigo 57 está escrito: a implementação da segregação de massas deve contemplar a análise de todos os aspectos relacionados à implantação e manutenção, levando em consideração os impactos para a gestão do ente federativo a curto, médio e longo prazo. Isso é importante porque o custo de transição ele é alto. Então, muitas vezes é necessário que os entes federativos façam aportes muito maiores do que aquelas contribuições normais que eles vinham pagando até então. E isso pode gerar complicações para custear estes aportes. Né? Então, é necessário fazer essa análise. Né? No curto prazo, em geral, os aportes não são tão altos, mas a médio sim, depois a longo eles diminuem. Então, é necessário analisar nesses três cenários. E está embasado em estudo técnico de impacto administrativo, financeiro, patrimonial e atuarial. Bem mais completo, hein? Aqui a gente tem uma complexidade bem maior do que era colocada até então. Que deverá demonstrar, além dos critérios previstos no artigo 56. Demonstrar o quê? Vamos ver. A viabilidade orçamentária, financeira e fiscal para o ente federativo, super importante por causa dessa questão do custo de transição, né, que eu citei. E os resultados atuariais e respectivas projeções das receitas e despesas do RPPS, ótimo, aqui estamos dentro, né? Que a base cadastral contempla os dados de todos os beneficiários do RPPS, ou seja, você tem uma base cadastral de qualidade com todas as informações que você precisa, de todas as pessoas, para realmente conseguir fazer uma análise boa
e tomar a decisão correta. Né? Essa questão da base cadastral realmente é um grande problema, sabe, para muitos RPPS, principalmente para os menores. Que as hipóteses são aderentes às características da massa na forma prevista no artigo 17, então tem também a questão das hipóteses atuariais, né, ou premissas atuariais, né, hipótese, quando a gente testa, às vezes a gente nem consegue testar, mas ela tem que ter adequação. Que os valores dos compromissos do plano de benefícios foram devidamente aferidos e que o plano de custeio a ser estabelecido assegura o equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS. Nossa, que avanço, hein? Os benefícios, direitos e ativos a serem alocados ao fundo de repartição e ao fundo em capitalização, a gente já tem que prever isso antes, né? O que vai ficar, o que remete a qual fundo, né? O que é de quem. E ter sido objeto de apreciação pelo Conselho Deliberativo do RPPS. Então tem que ter toda uma análise, toda uma discussão. Né? E a portaria 464 também define critérios de acompanhamento e revisão da segregação de massa e permite outras formas de modelagem atuarial, que também aqui é outro avanço, né? Não limita essa possibilidade aí da segregação de massa, mas permite um pouco da nossa criatividade. Mais um ponto, vamos falar agora sobre plano de custeio. Né? Como é que estava lá sobre isso? Na 403 de 2008. Bem, define plano de custeio, mas não estabelece outras regras para a sua estruturação. Já na 464 de 2018, tem-se um capítulo inteiro só para o tema, com vários artigos, uma discussão bem ampla, né, vários critérios. E aqui eu pontuei algumas coisas que eu julguei mais relevantes para esse momento. O custeio do plano de benefícios do RPPS dá-se-á por meio de contribuições a cargo do ente federativo e dos segurados ativos, aposentados e pensionistas, já engloba todos aqui, além dos repasses financeiros, de que trata o parágrafo 2º do artigo 1º, o parágrafo único do artigo 59, bem, além dos repasses financeiros e outras receitas destinadas ao RPPS, observadas as normas gerais de organização e funcionamento desse regime. Então, fala aqui como que vai ser custeado. E fala que as contribuições, na forma de alíquotas ou aportes, e repasses financeiros a cargo do ente federativo deverão abranger todos os poderes, órgãos e entidades que possuem beneficiários do RPPS. Isso é muito importante porque acaba com alguns privilégios e elimina também a possibilidade de utilização de apenas uma parte dos segurados na hora de fazer a análise. Aqui é necessário realmente ter a base cadastral de todos e a análise é feita com base nesses dados de todos os possíveis beneficiários dos RPPS. Então, temos aqui então realmente uma análise mais exigente. O plano de custeio proposto na avaliação atuarial deverá observar os seguintes parâmetros: cobrir os custos de todos os beneficiários do RPPS e contemplar, no termos do artigo 51, os recursos para o financiamento do custo administrativo, que também deve ser incluído na avaliação. Ser objeto de demonstração em que se evidencie que possui viabilidade orçamentária, financeira e fiscal, nos termos do artigo 64, e constituir o plano de amortização de déficit atuarial, super importante, no estabelecimento de alíquota de contribuição suplementar e ou aportes mensais cujos valores sejam pré-estabelecidos. Esses aportes, né, que muitas vezes são feitos pelos entes federativos para a diminuição aí do déficit, para o equacionamento do déficit. E quando instituídos na forma de alíquota, ter a remuneração de contribuição dos segurados ativos como base de cálculo das contribuições do ente federativo, né, normal e suplementar, que tanto a contribuição normal, que é aquela para o custeio numa situação de equilíbrio, quanto a suplementar, que é aquela destinada ao custeio de algum déficit que exista. Então, nós temos aqui como que é feita efetivamente o cálculo, né? Fala-se aqui que a remuneração de contribuição dos segurados ativos é que vai ser a base de cálculo das contribuições do ente federativo. Ficou aqui bem claro sobre o que o ente federativo contribui. Bem, como vocês podem ver, nós temos muitas diferenças, aqui eu pontuei só algumas, mas são muitas diferenças entre as portarias 403 e 464. Nesses 10 anos de diferença entre uma e outra, houve uma discussão bem maior, bem mais ampla sobre o papel do atuário, a importância do atuário e aquilo que é desejável de uma avaliação atuarial.
A avaliação atuarial ela passa a ser mais um instrumento de gestão, ela tem um poder maior do que ela tinha até então. O atuário está bem mais inserido dentro de toda a realidade do RPPS. Aumentou o trabalhinho para a gente, mas que bom, né? Com coisas muito mais interessantes, com análise mais completa, mais complexa, mais robusta. Isso é muito bom e eu acredito que futuramente a gente vai ter ainda outros avanços, não vamos parar por aí não, porque sempre é necessário, né, fazer aprimoramentos. Mas acredito que com os que foram feitos até então a gente já vai ter bons resultados aí no equilíbrio de muitos RPPS estaduais e municipais. Bem, é isso que nós tínhamos para esta aula. Muito obrigada e até a próxima aula.